Olá, eu sou a Bruna Souza, eu estou dando a oficina de Teatro do Oprimido, contemplada pela Lei Aldir Blanc. A nossa oficina teve que mudar de plataforma por conta da quantidade de alunos. E nessa aula eu vou dizer quem foi Augusto Boal e toda a história dele. Augusto Pinto Boal nasceu no dia 16 de março de 1931. Ele é brasileiro, natural do subúrbio da Penha, no Rio de Janeiro. Aos 18 anos ele estudou na Universidade do Brasil, que é a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, cursando Engenharia Química. E, paralelamente, ele escrevia pequenos textos e, durante a infância dele, ele também dirigia seus 3 irmãos. Ele sempre teve essa veia artística. Em 1953, ele foi aceito num curso de especialização em dramaturgia na Universidade de Columbia, em Nova York. E lá ele estudou, sobre dramaturgia, onde se aprofundou de verdade na arte teatral e etc. Um ano após o seu retorno para o Brasil, em 1955, ele foi convidado a ser diretor artístico do Teatro Arena de São Paulo, juntamente com José Renato, que era diretor e fundador do Teatro Arena de São Paulo. No Teatro Arena de São Paulo, ele dirigiu grandes peças como Ratos e Homens, e ele usou diversas técnicas que ele aprendeu na Actors Studio durante sua estadia na Universidade de Columbia, que é justamente sobre Stanislavski e utilizando o método de Stanislavski. E ele também criou exercícios próprios, durante esse tempo de Teatro Arena, e criou o livro, Jogos para Atores e Não Atores. Em 1957, ele recebeu diversos elogios e ele abriu um curso aberto ao público, de dramaturgia, e ele recebeu diversos elogios pela peça que ele mesmo escreveu, Marido Magro, Mulher Chata. E durante isso ele continuou escrevendo, surgiram diversos outros textos extremamente importantes e grandes no teatro brasileiro. Após o golpe de 1964, ele fez uma adaptação do texto Kafka, onde ele falou que era a melhor peça para se descrever o que era o Brasil naquele momento. Em dezembro do mesmo ano, ele escreveu outro texto que se chama Show de Opinião. Esse texto retratava os problemas sociais e políticos do Brasil no momento do golpe. Nesse mesmo ano surgiu a etapa de teatro musical do Teatro Arena, onde surgiram diversos textos musicais muito importantes também, como Arena Conta Zumbi, Arena Conta Bahia e Arena Conta Tiradentes. Em 1965, com o intuito de apresentar peças como O Melhor Juízo, O Rei de Lope de Vega e A Mandágora de Maquiavel, e ministrar outros cursos, Augusto Boal faz sua primeira viagem internacional para a Argentina, para Buenos Aires, onde conhece sua futura esposa Cecília. E meses depois, ele volta ao Brasil. Meses após seu retorno ao Brasil, ele cria a primeira feira de opinião de teatro Ruth Escobar, que reúne os mais influentes dramaturgos paulistas e cariocas da época. Porém, como foi durante uma ditadura, a censura atrapalhou um pouco nessa feira que ele tinha criado, após a assinatura do AI-5, que foi um ato institucional número 5, no dia 13 de dezembro de 1968,
o Teatro Arena viaja e ele vai para os Estados Unidos, México, Peru e Argentina com os espetáculos. Arena conta Zumbi, Arena conta Bolivar. E esse último foi censurado no Brasil, né? Em 1970, Augusto Boal retorna ao Brasil e ele se vê completamente censurado pelo momento que o Brasil estava, né? Então, ele foi o primeiro resquício de teatro do oprimido, onde ele reunia jovens, estudantes, e encenavam, improvisavam cenas de jornais, os jornais mais influentes da época, para questionar, né, os meios de informação, questionar tudo o que estava acontecendo ali. Em 1971, ele foi preso e torturado aqui no Brasil, o que causou protestos pelos artistas do Teatro Arena da França e o que fez sê-lo solto. Então ele se exilou em Buenos Aires e morou lá por 5 anos. Como ele não podia voltar para o Brasil, ele ganhou espaço, né, internacionalmente. Ele viajou para Buenos Aires, para Nova York, para Bogotá, com o espetáculo Torquemada, que retrata o que ele passou nessa época de 1971 aqui no Brasil. Ele participou do programa de alfabetização integral no Peru, nas cidades de Lima e Chaclacayo. Ele lançou o seu primeiro livro de teatro do oprimido e outras poéticas políticas. Ele lecionou na Universidade de Sorbonne Nouvelle, eu não sei falar francês, mas é em Paris, vai estar aqui o nome, onde ele criou o CEDIDAT, que é o Centro de Pesquisa e Difusão de Teatro do Oprimido. Nesse meio tempo, ele escreveu mais diversas peças de teatro e ele recebeu a coordenação de Ordem das Artes e Letras, né, pela sua contribuição no desenvolvimento das artes e letras na França e no mundo. Em 1986, ele retorna ao Brasil e cria o CTO, que é o Centro de Teatro do Oprimido, com o intuito de difundir o teatro do oprimido pro Brasil, né, e pro Rio de Janeiro ali, que foi onde ele criou o CTO. Em 1992, com o impeachment do presidente Fernando Collor, ele foi incentivado pelos membros do CTO a se candidatar a vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E ele foi eleito, né? Após ele ser eleito, ele cria o Teatro Legislativo, né? É onde o Teatro Legislativo toma forma. E ele criou diversos núcleos de pessoas de vários bairros do Rio de Janeiro para eles dizerem as suas necessidades, tudo em cada bairro e levar para a Câmara. E 13 dos 33 projetos enviados pelo Teatro do Oprimido se tornaram leis realmente. Inclusive, a primeira lei brasileira de proteção a testemunhas foi graças ao Teatro do Oprimido. No ano seguinte, ele realiza o 7º Festival Internacional de Teatro do Oprimido e ele recebeu a medalha Pablo Picasso pela Unesco. Ele, na sua última década de vida, ele produziu várias outras peças, dirigiu, escreveu. Ele publicou vários outros livros, palestras, oficinas, cursos e etc. E ele foi nomeado embaixador do teatro mundial pela Unesco, né? Em 2 de maio de 2009, ele falece também no Rio de Janeiro por influência respiratória. Então, essa foi a aula. É um pouco da história, né, do Augusto Boal, de tudo que influenciou ele a criar o Teatro do Oprimido, quais foram os seus intuitos com isso, qual foi o ponto de partida dele.
tudo que ele fez. Se der certo, a gente deixa aqui na descrição todas as referências de peça, de tudo bonitinho assim, de todos os nomes que foram falados aqui, para ficar um pouco mais simples, né, de procurar. E eu acho muito interessante buscar para ler, né, esses livros, essas peças, tudo que ele fez e pesquisar um pouquinho mais além sobre a história de Augusto Boal. E é isso. Então curtam aí o vídeo, compartilhem, mandem para alguém. É sempre bom trazer mais pessoas, quanto mais informação melhor. Eu acho que é muito importante que quanto mais pessoas vejam esse tipo de aula sobre teatro do oprimido. E é isso aí, curtam!